Ele ficou com 3 zagueiros e Piquerez pelo lado esquerdo, o Kelvin pelo lado direito, a dupla lá, né, Flaco Roque, e aí no meio de campo só ficou o Andrés e o Veiga, né? Então ficaram 2 jogadores no meio de campo, né, Viga? E você sabe que futebol é assim, né? Se ganha muitas vezes pelo meio de campo, então... E demorou muito tempo para poder corrigir, quando corrigiu já estava 1-0 para o Flamengo. Diga, Viga. Eu queria só dizer o seguinte, porque eu, durante algum tempo, elogiei muito o técnico Abel Ferreira por entender que talvez seja o melhor técnico da história do Palmeiras. E cheguei também a elogiar e algumas vezes cornetar, embora mais elogiar do que criticar, o técnico Felipe Luiz. Mas hoje nós tivemos, sem dúvida alguma, o duelo dos 2 maiores e principais técnicos da atualidade do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz, estagiário até outro dia, 1 ano de carreira, acho que botou Abel Ferreira no bolso. E por que eu acho isso? Primeiro, ele olhou para o outro lado e viu o Palmeiras com essa formação que jamais vai me agradar. Se eu fosse técnico de futebol, eu botaria qualquer formação, menos com 3 zagueiros. Eu acho uma insistência burra, porque se abre mão do meio de campo pelas características dos jogadores que tem o Palmeiras. O Kelvin acha até jogador muito aquém da média do Palmeiras, do nível dos investimentos do Palmeiras. E aí você abre mão do setor do meio de campo. E onde é que eu acho que foi o pulo do gato do técnico Felipe Luiz? Ao olhar o outro lado e falar assim, vou espelhar para o lado de cá. O que eu vou fazer? Ele amarrou o Alan, que era, como eu disse agora há pouco, a única saída, a única rota de fuga, a única válvula de escape. Amarrou, botando ali o Samuel Lino, que tem uma função tática extremamente importante, e o Alexandro, que defensivamente é um monstro, não chega no fundo, mas você vê que ele derruba, faz falta, dá pontapé, nem amarelo leva, porque é jogador que jogou na Europa, sabe fazer falta tática, entende, faz bem a leitura do jogo. Do lado de cá, ele amarrou o Alan. E do lado de lá, onde morava o perigo, do lado direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo do ataque do Palmeiras, toda a atenção em cima do Vitor Roque. E aí, o que fez o técnico Felipe Luiz? Varela, é o jogo da tua vida. É o jogo mais importante. É o jogo que você vai renovar contrato por mais 5 anos e ter um aumento de 200%. Tanto que o Varela jogou uma barbaridade. O Pulgar, o Jorginho, tem que dar uma força aqui, porque o Danilo no mano a mano vai sofrer com o Vitor Roque. A partir do momento que ele faz toda essa estruturação, toda essa montagem, o Flamengo fica cavaleiro, fica à vontade para ter 60%, 65%, em alguns momentos quase 70% de posse de bola, e o Palmeiras só acuado, só se defendendo. E o Flamengo buscando a vitória, buscando o gol, buscando o título, teatro inédito da Libertadores da América. Então, para mim, no duelo dos dois grandes técnicos do futebol brasileiro, valeu o menos experiente, ganhou, colocando no bolso Felipe Luiz, o cheio de títulos, troféus e bagagens, Abel Ferreira. Essa foi a minha leitura estratégica, tática da partida, viu, Pedro? Concordo com você que o Felipe Luiz deu um nó tático no Abel Ferreira. Vou querer saber do Bruno, do Flávio, do Raí Monteiro, grande treinador, o Felipe Luiz, hein? 81, 2019, 22 e agora 2025, o Flamengo levanta a taça pela 4ª vez na Copa Libertadores. E aí vou querer saber do Raí Monteiro, a respeito disso que o Viga falou, e eu concordo com ele. Nó tático do Felipe Luiz para cima do Abel Ferreira hoje. Que grande treinador é o Felipe Luiz. E na sua primeira temporada, início, meio e fim com o Flamengo. Campeão brasileiro. E olha, também gostei do planejamento do Flamengo no sentido que jogou claro com o seu torcedor desde o início do ano. Nosso foco é o Campeonato Brasileiro. Conquista do Campeonato Brasileiro. Deu prioridade à Libertadores, é campeão da Libertadores. E tá aí, são os 2 principais títulos da temporada, gente. Agora de volta à Rádio Jovem Pan, Raí Monteiro, nó tático do Felipe Luiz pra cima do Abel Ferreira. Foi uma temporada espetacular do Felipe, né? E ele foi superior. Eu acho que não há exagero em dizer que o Felipe Luiz foi bem superior ao Abel na final e na temporada também como um todo, né? O Palmeiras, o Flamengo tem uma identidade de jogo muito clara, né? Que foi demonstrada ao longo de toda a temporada, pilares muito bem estabelecidos. É um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de pressionar no campo de ataque.
É um time que tem uma defesa muito forte, o que muitas vezes não é algo que anda na mesma direção de ser um time ofensivo, que o Flamengo é em vários momentos. O Flamengo tem uma bola parada muito bem trabalhada, que desenrolou vários jogos do Flamengo. Se o Flamengo chegou à final da Libertadores e foi campeão, foi graças também a uma bola parada lá atrás naquele jogo contra o Táchira, um jogo que o Flamengo precisava vencer para se classificar, e o gol sai já no segundo tempo de uma bola parada, e vários outros jogos foram resolvidos dessa forma, né? Então é um técnico que já nos primeiros passos, no fim do ano passado, no início desse ano, a gente via com uma perspectiva de ser um dos grandes, e essa perspectiva ela vai só aumentando semana após semana com o trabalho que ele vem fazendo. Porque não é a questão só do cara treinar o melhor time do país ou o time com maiores possibilidades do país e ser campeão. Porque muitas vezes as pessoas acham que automaticamente o Flamengo vai ganhar mesmo se não tiver um grande trabalho. E a gente viu várias vezes ao longo desse período, de 19 para cá, que não. Muitas vezes, quando o trabalho não é bom, o time não vai triunfar, não vai vencer, não vai ser campeão. E em todos os momentos em que o Flamengo levantou títulos nesses anos, teve ali uma pitada de boas sacadas dos seus técnicos. Não preciso nem me alongar muito em relação ao que fez o Jorge Jesus, mas depois, com o Dorival, com o Rogério, teve momentos ali em que eles foram importantes para ajustar detalhes e o time crescer nas mãos deles. E com o Felipe Luiz a mesma coisa, né? Até com um elenco com mais possibilidades do que esses outros dois citados. Então tem muito dele sim nesse título, muito mérito, é um trabalho espetacular e é um técnico com um teto muito alto de carreira, né, para bater. É um cara que já transita no futebol europeu por ter feito uma carreira lá durante muito tempo, fala vários idiomas. Ontem na entrevista coletiva, né, em uma sequência ele respondeu uma pergunta em português, uma em inglês e outra em espanhol. Isso também é óbvio um fator que conta a favor dele. Então é um cara com um teto muito alto e que bom que a gente tem de novo um grande treinador brasileiro. Fazia bastante tempo que não surgia um nesse nível e surge o Felipe Luiz com, repito, um teto muito alto. Ô Flávio, você falou aí e concordo, né? Hoje, aí também acaba de falar, não temos um técnico brasileiro na elite do futebol, na primeira prateleira da Europa, e eu acho que o Felipe Luiz tem potencial para chegar lá. Enfim, pelo nome também que ele conquistou como jogador e tudo que ele faz aqui, o Flamengo é uma vitrine gigantesca, né? Repercute lá, então eu acho que vai acabar acontecendo pela competência dele, enfim, grande treinador. Mas o torcedor do Flamengo deve ficar naquela, né? Pô, deixa o Felipe Luiz aí, cara. Deixa o Felipe Luiz aí. Não tem essa história de seleção brasileira, de clube na Europa. Deixa o Felipe Luiz quietinho no Flamengo. Bom, eu espero que o Viga não me xingue, tá? O Pilhado eu sei que xingaria, porque o Pilhado é mal criado, né? Se eu sou o Felipe Luiz, se sou eu, caio fora. Ih, lá vem. Claro, porque ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. E a gente sabe como é que é. Do céu ao inferno é muito rápido no Brasil. Muito rápido. Será que o ano que vem ele vai conseguir repetir tudo? Porque tem algumas coisas que dependem de detalhes. Será que ele vai conseguir? O brasileiro a gente já está contando como resolvido. Brasileiro, Libertadores, o regional não importa muito, mas esses dois títulos. Será que se o Flamengo não for bem no Mundial agora, já não vão começar a encher o saco dele? Ele já mostrou que ele é competente. Mas aqui, a coisa, eu gosto do termo que o Bruno usa, tóxico, é muito tóxico, muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Para mim, Felipe Luiz mostrou competência e mostrou que é o melhor técnico do Brasil, para mim, esse ano. Em um ano de carreira, ele mostrou que é o melhor técnico de atividade no Brasil. Por outro lado, durante muitas vezes, ele foi contestado pelo próprio Pilhado aqui. Não sei o que e tal. Chegaram a falar que ele não gritava. Porra! Daí é o Tarzan, o Bocelli, né? Não precisa gritar. E ele falou, não vou gritar. E foi campeão sem gritar. Então, se sou ele, mas aí é plano de carreira de cada um. Eu já começo a carreira internacional agora. Flamengo, que legal, com uma ótima vitrine, foi uma oportunidade maravilhosa. Ser eternamente grato ao Flamengo por abrir esse espaço, mas se sou ele, eu já começo minha carreira lá fora. Vou ser auxiliar de alguém, vou pegar um time lá fora, mas aí é plano de carreira. Se ele ficar mais um ano no Flamengo, ok. Mas seguramente ele vai ser cobrado para repetir tudo que ele conseguiu esse ano. Pode conseguir, talvez. O Jorge Jesus não é endeusado porque ele foi embora. Se ele ficasse aqui, em 2020, e não ganhasse alguma coisa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, conhecendo o futebol brasileiro, sabe? Eu não sei se eu ficaria, não. O Jorge Jesus segue
Dois desses mantras, né? Agora primeiro, foi campeão, vai embora. Isso. Foi o que ele fez. Oswaldo Brandão fazia muito isso. E não volte ao lugar onde você foi feliz. O Oswaldo Brandão, Jesus está seguindo ele fazia muito coisas. isso. Ele falava assim, olha, quando eu ganho título, eu arrumo uma... Ele falava que tinha alguma coisa que não estava ajudando e saía. Porque ele começava... Se você olhar o que a torcida do Palmeiras está falando hoje do Abel Ferreira, hoje... Não parece o mito, o inventor do futebol, o cara que criou o Palmeiras, fundou o Palmeiras, fez o hino e tal. Eu nunca fui fã do Abel Ferreira, nunca. Sempre achei que ele teve uma condição de trabalho espetacular e aproveitou no começo. Nos últimos 2 anos ele foi muito mal. Mas o torcedor do Palmeiras, nossa, fica louco. Você falar qualquer coisa, falar que o Abel Ferreira, eles querem que seja inclusive bonito. Se falar que ele é feio, nossa senhora, eles ficam loucos. E agora, tudo que você possa imaginar está sendo aqui de xingamento. Tudo. Então... Sabe, essa coisa que, para mim, o Felipe não precisa passar pelo desgaste de ficar mais tempo por aqui. Ele já pode, ele já mostrou a competência. Claro que o flamenguista quer que ele fique. Hoje, não sei se ele... É dia 10 o jogo, né? O primeiro jogo do Mundial. Contra o Cruz Azul. Se ele perde do Cruz Azul, já não sei como é que vai ser. Mas não dá para cobrar o Felipe Luiz, né? Se perder. Porque... Não, eu não vou cobrar. Última rodada do Brasil. Se bem que o Flamengo está prestes a confirmar o título, pode ser até que coloque aí, time reserva, time C em campo. Eu acho que vai fazer isso mesmo. Mas, vai jogar no Campeonato Brasileiro para confirmar o título. Uma semana depois já tem que estar lá. É loucura, né? Não dá para cobrar o cara. Desculpa, eu sei que o torcedor é passional. Você conhece o futebol brasileiro? É passional. Muito. Então, eu, se fosse ele, faria isso, mas é claro, não acho que ele vai fazer. Acho que ele vai aproveitar, vai ficar. Só falei alguma coisa na minha cabeça e depois, quando vierem, né, eu vou dizer, eu falei, eu faria isso, mas acho que ele não vai fazer, não. E acho que a torcida do Flamengo vai mandar para todos os lugares possíveis e imagináveis. Bruno Prado, também quero te ouvir aí sobre esse assunto. O Flávio Prado é polêmico, né? Segundo ele, se ele fosse o Felipe Luiz... Eu caía fora hoje. Cairia fora. Não, hoje não. Ganho o título brasileiro, que provavelmente vai ser na quarta-feira. Faço um Mundial, mas já aviso que, acabando o Mundial, vou embora com qualquer resultado. Bruno Prado, você acha aí, também falando... Flamengo hoje impecável, né? O Flamengo foi muito bem. O Arrascaeta, lindo cruzamento, né? Na cobrança do escanteio do Arrasca, lindo. Destacamos aqui o Samuel Lino, como o Rodrigo Viga falou. Danilo, né? Que estrela, e também a atuação segura do Danilo com o Léo Pereira. Enfim, time do Flamengo hoje irretocável, dá para dizer que deu nó tático no Abel Ferreira, e o Flávio falando agora que se ele é o Felipe Luiz, ele deixaria o Mengão no fim desse ano aí. O Felipe é muito bom, o Felipe é um ótimo técnico, ele, desde o começo do trabalho dele, ele mostra a qualidade, claro, vai passando o tempo, ele vai acrescentando algumas coisas, vai ver alguma coisa que ele pode fazer melhor, busca. Ele é um cara de um potencial gigante ali, pode ser um técnico muito grande, sim. O Felipe é um cara que se preparou para isso, e tem outros caras da geração dele aí que tem aí, quem sabe, podem seguir o mesmo caminho, pretendem ser treinadores, né? O próprio Thiago Silva, o Casimiro, são caras, o Danilo, imagino que também pode seguir esse caminho, talvez o Renato Augusto, que parou de jogar agora há pouco tempo lá no Fluminense. Então tem alguns caras aí dessa geração que trabalharam muito tempo na Europa e podem seguir esse caminho, né, de serem treinadores aí, quem sabe com uma boa carreira, com um bom potencial. O Felipe é um ótimo treinador. Ele é o primeiro técnico desde 2011 que consegue começar um ano e terminar um ano no comando do Flamengo. O último tinha sido o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Então, desde 2011, o Flamengo não tinha um técnico do dia 1º de janeiro de um ano até o final do ano, até o final das competições, né, do ano pelo menos. O Felipe vai conseguir fazer isso, que é um feito ali. No Flamengo é bem difícil você conseguir fazer isso. Então, o Felipe, imagino que ele vai seguir, vai continuar, mas o que Flávio Prado falou aqui é uma verdade não só do Flamengo, do futebol brasileiro. Claro. Se o ano que vem não for um ano de tantas conquistas, e não é fácil você ganhar, porque às vezes, né, você começa a achar que você vai ganhar todo ano, né? Todo ano você vai ser campeão brasileiro, todo ano você vai ser campeão da Libertadores, e começa a achar que é meio que obrigação. O time é rico, o time tem estrutura, o meu time, São Paulo Futebol Clube, começa a derrocada por causa disso, né? Porque começou a achar que ganhar brasileiro era normal, né? É tricampeão brasileiro. O brilhante Juvenal chegou a dizer que nem precisava de técnico. E aí, 6 meses depois, manda embora o técnico tricampeão brasileiro, que foi eliminado da Libertadores, né? O pensamento era, a estrutura aqui do São Paulo garante o título brasileiro por pontos corridos. Aí não ganha Libertadores porque o Muricy não ganha. E aí, então ali começa
a derrocada, né? Quando vem esse tipo de pensamento. E aqui a gente, não só o Flamengo, mas todos os times, quando começa a ganhar muito, começa a achar que é obrigação. Então, há esse risco. Como o Abel, com certeza, está sendo muito xingado. Outro dia mandaram o Abel para aquele lugar num jogo contra o Corinthians. Coisa que deixou o Abel magoado, e independente de ganhar ou perder, ele tem toda a razão de ficar magoado com isso. Toda a razão. E o Abel citou o Muricy agora na entrevista pré-final, né? Pré-jogo da final. E teve que encerrar a carreira porque estava doente, por estresse. Tanto que, graças a Deus, ele não tem nenhum problema grave de saúde, que ele está aí, trabalhando em outra função. Espero que ele não aceite essa loucura aí, tomar conta do futebol, como estão falando. Não. Ele é loucura. Aliás, eu vou ligar pra ele, falar, ó, irmão, não tá faz lá. isso não, pô, tá vai louco. ficar querendo corrigir bobagem dos outros. Vamos para as polêmicas aqui. Peraí, Pedro. Rapidinho, Viga, para dar tempo da gente falar da arbitragem. Vamos lá. Rapidinho. Eu entendo perfeitamente a leitura do Bruno, do Flávio do Bruno. Agora, qual a janela seria aberta? Qual oportunidade seria aberta para o Filipe Luís na Europa? Será que ele aceitaria dar um passo atrás a ser assistente em vez de técnico de futebol? Ou vai apresentar para ele a seguinte oportunidade? Vem para cá para o Getafe, vem para cá para o Betis, vem para cá para um time menor do futebol francês. Não vejo ele ainda, apesar de toda a sua carreira construída em Chelsea, Atlético de Madrid, futebol europeu, não vejo ainda ele com esse reconhecimento internacional para ir para um time de primeira prateleira do futebol internacional. E aí, acho que o técnico Filipe Luís vai ter que continuar convivendo com essa pressão eterna, que o Flamengo é vitória, está no céu, perdeu, está no inferno, mas eu acho ele ainda pouco maduro, até imaturo, verde para pegar o futebol lá no velho continente. E as críticas que foram feitas a ele sempre foram feitas com ressalva, por mim, pelo Pilhado e por outras pessoas. Entendemos que, desde Jorge Jesus, foi o melhor treinador que passou pelo Flamengo. E agora, com essa Libertadores da América, já vai ter gente até comparando ele com o Jorge Jesus. Agora, nada impede de cobrá-lo, de exigir que ele seja talvez mais enérgico, que ele seja menos batedor de palma, talvez menos europeu no seu comportamento à beira do gramado, que seja menos paternalista com os jogadores que não jogam porcaria nenhuma, como Emerson Royal, Juninho X e etc. Então, tem que ver. Acho que para ir para ser auxiliar técnico ou pegar um time pequeno na Europa, eu sou Flamengo zilhões de vezes, mesmo sabendo dessa pressão que vai acontecer ad eterno por sempre ganhar, sempre ter títulos e sempre ter troféus.